Valendo aqui, hein? Vamos lá? Valendo? Gravando? Bom, você vai fazer essa gracinha no começo e vai deixar essa porra Eu aí, sempre né? deixo, pra mostrar que aqui é tudo natural. Tá certo. Vamos lá, pessoal. Mais um podcast aqui no canal. Tô aqui dessa vez com o Wellington da 2GoCast, o cara que tem aí uma empresa, uma produtora voltada, especializada na captação móvel aí do podcast, uma solução completa para os clientes, o que é muito bacana. E a gente se conheceu no meu Close Friends, né? Você foi o primeirão ali, tava desde o primeiro dia, né? Cara, tinha talvez ali umas 3 pessoas, mas foi bem no Você começo. começou e tá lá até hoje me aguentando lá, falar demais ali. Eu falo muito lá ou não? Thiagão é presente, né? Eu acho que diferente aí de... sem querer fazer nenhuma crítica aqui, mas às vezes o trabalho ele cresce muito, né? Pela qualidade. Acredito que vai chegar esse momento também lá no seu Close Friends que é humanamente impossível atender todo mundo, né? Mas agora a gente vive um momento lá muito privilegiado que o pessoal até comentou lá esses dias. Em menos de 10 minutos o Thiago tá comentando alguma coisa tudo, lá. Quando dá, eu respondo todo mundo. Tô o tempo inteiro, todo dia eu entro ali no Telegram. E as lives que intermináveis, né? A gente fica até todo mundo aguentar. As lives começam às 7 horas e às vezes terminam 11, meia-noite. Tá? É bem assim, toda semana tem. Até, ó, já feito o jabá aqui para quem quiser entrar no Close Friends, vou deixar o link na descrição, mas deixa eu agradecer aqui, em primeiro lugar, isso tudo aqui é um oferecimento de Move Locadora, a Move Locadora que é uma parceirona do canal, ela promove todo esse podcast aqui, uma locadora que está expandindo aí para todos os estados, aí já tem em diversos estados, tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem lá em Florianópolis, o negócio é bem bacana e tá sempre junto aí com os criadores de conteúdo, tá comigo há muito tempo já, então eu agradeço demais a Move Locadora. Vou deixar o link na descrição também. Agradeço, claro, a Royal Music, que disponibilizou aqui todos os equipamentos de Rode, Zoom, a outra parceirona do canal, que traz toda essa qualidade aqui que vocês estão escutando, que vocês estão vivenciando aí no podcast. Então, brigadão mesmo. Bom, vamos lá, Wellington. Bom, em primeiro lugar, tem muita gente interessante lá no Close Friends, mas eu achei interessante. O cara veio de Brasília pra cá, hein? Veio passear com a família, tal, São Paulo, mas fez questão de vir aqui, eu chamei ele, porque eu acho bem interessante esse papo que a gente pode ter, porque o cara tem uma produtora ali que faz algo que é muito hoje é essencial aí, que são os podcasts, né? O cara criou tudo isso, eu achei legal de passar essa experiência aí, né? Thiagão, como é que você começou esse negócio todo? Thiagão, vamos lá. Primeiro eu queria agradecer aí, né? Principalmente porque foi um convite seu, né? Então, isso partiu de você de uma forma bem natural, né? A gente conversa pra caramba. A gente ali no Close Friends, a gente descobriu que a gente tem muita afinidade, até em relação a essas questões aí de redes sociais e tal. E foi muito confortável para mim receber esse convite e vir aqui bater papo com você. E eu consegui ali uma brechinha para deixar minha esposa, aliás, já deixar o agradecimento para ela, que ficou nada menos que com 2 meninos ali para a gente poder, né, bater um papo, fazer alguns testes, gerar alguns conteúdos. E se não fosse essa colaboração aí incansável dela, isso também não seria possível, né? Mas, cara, eu comecei curiosamente no audiovisual porque eu gostaria de produzir material para as minhas aulas, né? Eu dava aula de capoeira. Eu sei que olhando Professor assim, de capoeira, então. Pode não parecer, né? Mas, enfim, a gente tem uma história aí legal com a capoeira, tanto eu como a minha esposa. A gente tem 16 anos aí de capoeira. E eu tinha um trabalho de capoeira com criança, né? Eu gosto muito de lidar com criança. E eu queria produzir material, cara. E eu não entendi, assim, a dificuldade, sabe? O meu compadre, ele já tá há muitos anos, né, no meio. Ele é fotógrafo, mas produz vídeos também com muita qualidade. E eu falava assim, não, bicho, vem aqui um dia, filma aqui rapidinho, não custa nada, traz sua câmera. Eu falava, meu Deus, e até por isso talvez eu tenha uma certa facilidade de entender, às vezes, aquele cliente que não entende de fato o trabalho que dá o seu produto, porque eu já fui essa pessoa. Eu achava, não, bicho, vem aqui, traz sua câmera, gravou, depois você joga ali no computador. Você achava que era apertar o REC e tava pronto, né? E tá pronto. E, cara, na verdade é um universo muitíssimo mais complexo, né? E que envolve a disponibilidade de muito recurso, desde os mínimos detalhes, com um cartão de memória, uma bateria, um computador bom para você trabalhar, sabe? Então, eu não tinha a menor noção, né? Aí veio a pandemia,
Ele falou assim, cara, um bom começo aqui para você é a escola Ozzy, né? Do Maurício. Vai lá, faz o curso lá, tá aí de bobeira mesmo, tá com um pouco mais de tempo, né? Não tá conseguindo dar as aulas, não tá conseguindo fazer nada. Falei, cara, tá aí, vou fazer. Aí fiz um primeiro curso lá de como gravar com celular, acho que a maioria começa assim, né? Depois falei, não, cara, esse negócio é legal mesmo, dá pra eu ir pra cima nisso daí. Aí ele falou, bicho, eu tenho uma câmera aqui, eu vou emprestar pra você. E tá aí o motivo que você vai saber por que eu comecei na Sony também. Ele usa Canon, né, pra tudo, mas na época a Sony lançou a A6500 e fazia o 4K 120, né? Ele queria muito O aquilo. Mauricião hoje ele tá na Canon de novo, né? Hoje ele tá meio híbrido. Eu sei que ele pegou mais Não, o 7. Maurício voltou pra Canon, eu tô falando do meu sócio, que aí ele disponibilizou pra mim. Não, entendi. Na época foi A6500. disponibilizado, tá. Aí eu, porra, bicho, vamos lá. Aí aquele menu complicado da Sony, aquele negócio, eu falei, não, eu tenho que aprender isso aqui porque é a câmera que eu tenho. Então eu resolvi entender aquela câmera, lidar com ela da melhor forma possível. E fui fazendo, porra, uma baita câmera, né, para já começar. Foi um início com certeza muito privilegiado, graças ao Johnny, né? E aí eu, cara, comecei a mexer. Eu falei, bicho, eu gostei muito disso aí. Eu quero fazer isso além. E acabou que aquele negócio da pandemia, tudo fechado, eu não pude continuar com as minhas turminhas e a minha esposa engravidou também. E aí vieram os meninos, aí a gente foi se distanciando um pouco, a gente se mudou, né? A gente morava próximo da sede. E aí acabou que a gente foi tocando mais por esse lado, a gente acabou até, hoje a gente não tá mais treinando. E aí a gente foi desenvolvendo isso, cara. E a gente falou, não, vamos estruturar isso aqui como uma empresa certinho. Minha esposa é administradora, né? Ela cuida toda dessa parte aí de organizar, de financeiro, de contabilidade, todo esse negócio. E eu cuido dessa parte mais técnica, né? E ao mesmo tempo, igual a gente estava até comentando aqui, né? Apesar de muita técnica envolvida, muita tecnologia, também é um trabalho muito braçal, né? Dá trabalho. A gente soa para montar todo o setup, né? O pessoal só vê a parte final, mas esquece que tem todo um... Não é só não é apertar cheiroso, o REC, bonitinho. exato. Né? Então, mesmo aqui, ó, o Thiago tem um ambiente aqui super privilegiado, né? Um estúdio bacana, com tudo aqui fácil, bem montado. Quanto tempo a gente não perdeu para montar, cara, né? Ele não... a gente ficou Embora esse ambiente aqui, né, nos móveis aqui eu não mexo, e a parte do podcast aqui de microfones eu não mexo, que a gente já poupou esse tempo que tava cabos no lugar, roadcaster no lugar, tudo mais, né? Microfones e tal. Mas toda essa estrutura, olha o tempo que não demorou para montar, porque quando acabou isso aqui eu desmonto e volto pro meu conteúdo do canal, de gerar ali reviews e tutoriais e tudo mais, já câmera em outro lugar, iluminação em outro lugar, então a gente soa, né? Não, só esse mini sol que você tem aqui, né? Mini sol. um softbox aqui de 1,50 m, tá maluco. Só de levar ele lá para cá já cansou. É verdade. O negócio é assim. Mas quando você começou... que nem você falou, você já começou, você pegou gosto e começou a estruturar. Você já tinha cliente e começou com podcast ou na verdade foi para atender o audiovisual no geral, trabalhos de áudio no geral, de audiovisual no geral? Então, na verdade, a gente fez até faculdade junto, né? Então, nessa época que a gente estava na universidade, ele já fotografava, ele mostrava as coisas, eu falava, pô, cara, que fera e tal, mas eu não... Tipo assim, despertava o interesse, mas não era aquilo que eu resolvi me dedicar. Mas ele já naquela época já me ensinou algumas coisas de fotografia, eu já fui cobaia já de alguns testes dele também. Eu lembro ele fazendo fotografia de retrato, a gente usando um travesseiro de rebatedor, assim, para, né, eliminar as sombras e tal. Aí começou a ver que tinha vários macetes e detalhes para atingir uma qualidade. Você começou a entender que existe muita coisa no detalhe que faz diferença. Cara, com certeza. E assim... Assim como no cinema, né, tem muita coisa ali por trás, né, igual aqui da gente, são tantos componentes para gerar aquela imagem de quem está em casa vê, alguns deles muito estruturados, outros às vezes não, de improviso, com a situação que você tem que saber lidar ali na hora, e aí o estudo é muito importante. Né? Para você gerar esse resultado, você tem que ter um cuidado muito grande, né? Então, foi assim, e não tinha cliente, não tinha nada, eu só queria produzir os vídeos das minhas aulas, né? E aí a gente resolveu estruturar, ele já queria estruturar essa situação dele também, né? Que ele, como a maioria eu acho que começa, né? Não pensa nessa parte de formalizar, de constituir uma empresa, de emitir nota fiscal, fazer tudo certinho. E a minha esposa, que já é administradora de formação também,
né? Na época ela tinha já saído do emprego dela e depois ela, por conta da gestação, tudo ficou mais complicado, uma gestação de risco, né? E aí a gente falou, não, vamos estruturar aqui então, nós três assim, vai dar certo. E, cara, tá funcionando super bem. Eu nunca, em momento algum, queria pegar carona com ele, porque ele já é um cara que já tá há muito tempo aí no mercado. A gente estruturou de uma forma super justa e as coisas foram saindo, cara. Porque eu sempre trabalhei desde muito cedo e sempre me conectei com muita gente. Então, eu conheço muita gente e assim, começar a falar sobre uma coisa que eu tava tomando gosto fazendo, para mim foi muito fácil, assim. Foi mais prático e foi... Você desenvolveu rapidinho isso tudo, então. Eu já trabalhei com evento, né? Comecei panfletando, vendendo convitinho de festa e tal. Pô, nesse meio eu conheci muita gente. E ao fazer os contatos, assim, e até nesse projeto novo do podcast, né? Eu sempre fui muito bem recebido, né? O pessoal vê que é um negócio feito com seriedade, né? Com dedicação. E até me surpreendeu, assim, né? Você ter me convidado por aqui, porque, assim, eu sou uma pessoa que... Eu não sou um cara assim que tem uma relevância no mercado, né? Eu comecei, procuro fazer as coisas certas, mas eu acredito que tenha sido um pouco nessa linha, né? De quem já me conhece de outras experiências. Você viu que era um trabalho sério, um trabalho com consistência, Exato, né? é que pensou... porque assim, existe toda a parte de logística, né? De você ter todos os equipamentos, como fazer para levar, como fazer para montar de uma forma organizada dentro do ambiente do cliente, que a maioria das vezes é assim, não é mesmo? Tipo... Muitas vezes não é em estúdio, é dentro do próprio escritório, da empresa da pessoa e tudo mais que está gerando aquilo. Então você tem que entender se vai tudo ser colocado em lugares estratégicos dentro daquela sala comercial, ou da sala do próprio diretor ali para poder gerar tudo isso. Depois tem toda a parte de captação de todas as câmeras, depois desmontar tudo isso. Existe todo um planejamento que é difícil até de quantificar isso tudo, né? É complicado, assim. Eu tento conseguir mostrar isso até em números de horas, né, de trabalho, mas realmente é difícil às vezes, porque na verdade o cliente não tem que querer saber. Ele quer o produto dele pronto, Ele né? quer O o foco dele é resultado, outro, o foco dele é outro. E nem teria que ser, senão ele faria sozinho. Como tem muita Exato. gente que faz. E não tem problema fazer sozinho. Às vezes vai ficar bom, mas às vezes a pessoa ela quer realmente gastar o tempo dela no que ela quer ser o especialista e deixar um especialista cuidar disso para ela. E isso surgiu, assim, por eu ser um consumidor de podcast, sabe? Eu gosto muito, Exato. é uma mídia que eu acho que é muito, muito gostosa, muito confortável. Pô, a gente tá aqui batendo um papo, sabe? Tá batendo um papo, como a gente já conversou várias outras vezes, só que dessa vez a gente colocou um cenário legal, colocou uma luz, colocou um microfone de qualidade, colocou as 300 câmeras aqui para filmar. Você tem uma Rodecaster Pro 2 aqui, igualzinha a essa, né? Que é os uma mesmos microfones. Ela tá entre provavelmente a mesa de maior relevância, mais cara, mais moderna, com mais tecnologia para gerar uma qualidade aqui que saia pronto daqui para você não perder tempo depois numa pós-produção, na parte do áudio, né? É que assim, você do jeito que você se estruturou, você consegue atender dois tipos de podcast. O podcast raiz, que é somente o áudio, que seria algo muito mais fácil, embora não é fácil para uma pessoa que não entende conseguir esse resultado. Mas seria muito mais fácil para você lidar com essa disponibilidade de logística. Mas você está gravando um podcast que é o que hoje a gente fala podcast, o pessoal já imagina com vídeo junto, estando no YouTube ou em rede social. E aí envolve toda a parte do audiovisual, de câmeras e captação e luz e tudo mais, né? Não, então exatamente. É um conjunto de coisa que a gente tem que levar, né, para um lugar. E eu trouxe aqui, né, até pra gente ver, pra gente conversar, o Thiago viu, ele falou, rapaz, como é que isso coube no seu carro? E realmente, bastante né? coisa, mas você fez de uma forma bem organizada para ficar bem profissional também. E a proteção de cada equipamento também, né? E é uma coisa que às vezes o pessoal não contabiliza, né? Tudo isso são investimentos que não são baratos, né? Mas você vê, né? Fica com uma cara legal, né? Fica diferenciado. E aí acaba que, assim, vou lembrar até do último agora que eu gravei com o Maurício, ele falando, né? O Maurício Fontelli, você diz, ele acabou de gravar um episódio com o Maurício da Ozzy, né? Que inclusive mora lá, é conterrâneo seu ali, né? Conterrâneo meu ali. Aí teve mais proximidade com ele, já participou de curso e acaba... Participei, né, do Ozzy Experience, né? Que, aliás, eu recomendo para todo mundo. O Maurício deve estar fazendo um próximo lançamento agora, acredito que se não nesse mês, no próximo.
Mas, assim, realmente é um curso, assim, transformador, extremamente técnico, né? Um curso muito bacana, que foi justamente esse começo, né? Obviamente eu fui bebendo em outras fontes, fui aprendendo muito na prática também, testando, vendo o que funcionava, o que não funcionava, observando as pessoas, né, que eu admiro, como, por exemplo, o seu canal, e depois a gente também foi criando essa proximidade, né? Não, cara, você tem que buscar a referência do que você quer de melhor, né? Obviamente, não adianta você também não ter um arcabouço teórico, né? E foi até isso que eu explorei lá com ele. Eu acho que isso o Maurício ele tem sobrando, ensina muito bem, ensina com maestria, é um cara assim... Maurício é fera e parece que ele nasceu pra isso, né? Ele se dá muito bem em cima de um palco e lidando com as pessoas e cara, ensinando muito pessoas, né? um cara agradável, assim, de boa com tudo, sabe? Ele é nota 10 e tá pra vir aqui. A gente já fez coisa junto, mas sempre tem espaço pra mais conversa ali com ele. E ele ficou de vir pra cá, ele tem inclusive amigo em Sorocaba, ele falou, vamos passar pra fazer tudo junto e tal. Já tá convidado, ó, tá convidado de novo, Mauricião. Vamos fazer desse ano não passa, hein? Tem que fazer. O Maurício ali é conteúdo infinito, misericórdia. E aí e curioso que ele sempre falava isso pra mim, cara, você tem que botar a cara, você tem que fazer, as pessoas têm que ver quem é você e tal. E eu acho que por ser uma dor minha e saber que é uma dor de muita gente, você olhar para uma câmera e começar a falar sobre aquele seu conteúdo, cara, isso é muito difícil. Essa naturalidade, ela vem com o tempo, com prática e tal. Mas tem pessoas que simplesmente não estão dispostas a passar por isso, sabe? E o podcast é um formato que é muito agradável para você fazer. O conteúdo, ele vem com naturalidade, ele vem com riqueza. E eu falei, cara, isso aí eu gosto de fazer, isso aí eu consumo pra caramba. E depois eu fui pesquisar, estudar mais o assunto e falo, cara, é uma das mídias mais consumidas no mundo. Exato. Não é só aqui. Então, assim, cara, se é uma coisa que funciona tanto... E não é uma questão de estar em alta, é uma questão que não vai ter volta. Com certeza. Não é que ele está em alta, é algo que estava faltando e que agora já achou o seu espaço. Não vai ter volta, não tem por que o podcast deixar de ser interessante. Se são pessoas conversando sobre os assuntos que são pesquisáveis e que tem diversas pessoas que estão querendo ver aquilo. Você concorda comigo? Não tem essa de estar em alta. Ele apareceu porque tinha o espaço dele para aparecer e agora ele vai ficar, ele vai manter. Não, e vai tomar conta cada vez mais. Porque assim, até a mídia que era consumida antigamente, ela já não está sendo mais consumida. Os formatos de entrevista, de você extrair um conteúdo, eles estão cada vez para uma coisa mais leve, mais descontraída, que a pessoa chega, bata um papo, entregue conteúdo, né? Isso é importante, né? O conteúdo ele sempre vai ser entregue. O conteúdo relevante. Só que ele vai aparecer da forma que quantas vezes você já não falou, cara? Porra, vou dar vários exemplos. Num Close Friends, para uma roda de amigos, você vai lá e explica super bem o que você faz, com a maior naturalidade e tudo. Você olha para a câmera, você... Boa tarde, gente. Não, vou de novo. Vezes sai diferente. Vou de novo. E aí fica aquele... como se fosse um personagem, sabe? Não é você, não fica tão bom. E o podcast é isso, cara. Você tá ali 1 hora batendo papo, você extrai vários conteúdos daquilo ali. Não tem como ser 1 hora uma outra pessoa ali fingindo que ela é. Ali, em 1 hora conversando no podcast, é ela e acabou, né? É isso. Ela se expõe... Você consegue descobrir exatamente como é que é a pessoa assistindo 1 hora dela falando ali. Você entende a essência dela, né? É isso. E se o conteúdo é interessante, se você pensou o mínimo ali do que vai funcionar para você, você vai ter conteúdo para o mês inteiro, cara. Você vai ter bastante conteúdo. E essa é justamente a nossa proposta. A pessoa que tem uma dificuldade de gerar conteúdo, cara, vamos sentar e vamos documentar aqui um bate-papo. Claro, não é só sentar e fazer. Nós vamos fazer com todo... É a simplicidade do formato, mas com toda uma organização, com uma iluminação bacana, com cuidado com o áudio. Com toda a plástica exigida e que se espera, né? Mas me tira uma dúvida, vamos lá, tira a dúvida da galera. A ToGoCast ali, a sua empresa, ela vai resolver o problema de uma gravação de podcast entre terceiros, entre pessoas, né, que não tem ninguém envolvido, ou seja, não tem ali um âncora, e ela também vai poder resolver, no caso você se dispõe a ser, dependendo, âncora e ter uma conversa com a pessoa pré-determinada ali para ela ter um podcast. Esse caso também funciona ou não? É só para terceiros, uma solução para outras pessoas?
Então, você fez a leitura perfeita, Thiago. Apesar da gente não ter conversado sobre isso. Não, então, exatamente. Você fez a leitura perfeita. É porque, na verdade, assim, como eu te conheço, eu já vi você sendo um âncora de assunto. Eu já vi isso. Dentro da sua própria empresa, né? Ou seja, se aquela pessoa, tem pessoas que têm muito o que falar, mas elas não têm como conduzir um bate-papo porque ela precisa de alguém para fazer pergunta para ela. Então, a ToGoCast oferece isso também. Oferece isso. Até e no caso, você gosta disso e assume a responsabilidade. Eu gosto. Isso que é bacana. Cara, e eu sempre gostei. Minha mãe sempre falava isso, cara, na escolinha. Eu conversava com o faxineiro até o diretor e eu gosto de saber, de conversar com todo mundo, saber a história daquela pessoa. E a Soraya sempre briga comigo também. Às vezes a gente para num lugar, encontra alguém. Cara, eu não consigo parar de conversar, porque eu acho interessante, eu gosto de ouvir. Então você joga ali uma sementinha, a pessoa sempre vem com o assunto e tal, e as pessoas gostam de ser ouvidas, né? Tem muita gente que precisa muito, inclusive, ser ouvida. E aí qual que é a estrutura, né? Tradicionalmente, eu acho que as pessoas buscam um estúdio. Então, elas acabam até esquecendo que o videomaker pode fazer isso. Então, ela fala assim, não, eu quero gravar um estúdio de podcast. Mas qual que é o problema? O estúdio, eu acho que ele limita um pouco. Cara, tem estúdios maravilhosos, tem estúdios muito bem estruturados. Obviamente, especialmente o áudio, ele vai ser mais controlado, você consegue extrair com a qualidade melhor. Porém, ou é aquela mesma cara para 5, 10, 15, 20 podcasts diferentes que vão ser gravados ali. E até certo ponto tá tudo bem. Mas não é legal você estar num lugar que comunica com o que você está falando? Exato. Então, por exemplo, a gente gravou agora há pouco tempo dentro da Aramis, do Parque Shopping. Cara, para mim foi uma felicidade imensa, porque eu gosto muito da marca, né? E gosto muito da pessoa que eu entrevistei, que é o Lucas, que é amigo meu, que é um cara que está desde o começo, muito antes da marca ser famosa. E é um cara que é um vendedor, assim, um especialista, cara, um líder, assim, um cara que nasceu para isso. Então você pega o cara falando sobre o que ele faz no ambiente confortável para ele, e ele falando da marca, com a loja no fundo, toda bonita, toda decorada. Cara, é diferente dele estar, por exemplo, num estúdio cheio de placa acústica em volta ali, aquele que ficou até muito batido, né? Por conta do formato lá do Joe Rogan, né? De uma mesa, uma televisão no fundo, 4 microfones e aquele mesmo papo, entendeu? Foi por isso que eu também já saí disso, tirei mesa, coloquei cadeirinha, poltroninha, eu já saí disso para tirar esse estereótipo aí de que tem que ser assim, todo mundo faz assim e assim funciona. Todas as formas funcionam, mas aqui eu quis tentar transformar no seguinte: você tá se sentindo confortável aí? Você se sente em casa? Vamos conversar como amigo e nada pensando em toda essa plástica aí. Já existe a plástica do áudio, do vídeo, da qualidade, mas é diferente. Aqui é uma descontração. E é o que você falou, não tem comparação. Você, um cara de uma Aramis ali, fazer num estúdio fechado, que inclusive existem valores ali profissionais e sai muito mais caro do que ele fazendo ali com as roupas aqui, com o fundo, com a loja ali. Ele tá falando da loja, falando da marca, falando do crescimento, enfim, e tá exatamente no contexto real, né? Eu acho que faz toda a diferença, cara. Ele até deu esse exemplo, ele falou, cara, já pensou, você pega aí um surfista famoso, um negócio, e bota o cara dentro de um escritório? Porra, não, o surfista é numa externa, numa área assim que lembre às vezes mar, pisando na areia, né? Quer dizer, exatamente. Esse eu ainda não fiz, inclusive quero fazer, se alguém tiver interesse em fazer aí, pode entrar em contato, porque eu fiz em um que é um ambiente que já é mais familiar para mim, né? Jogo bola, gosto e tal. Então a gente fez em cima de um fute-mesa, que tem dentro do condomínio, com a imobiliária que fomenta o esporte lá, né, que patrocina e tal. Então já foi um pouco diferente, mas dentro do ambiente que eles vendem, né, eles vendem imóvel de alto padrão ali. E, cara, para mim fez total sentido, muito mais do que dentro de um escritório, sabe? Versatilidade para fazer em qualquer lugar, então. Qualquer lugar. Então, assim, óbvio, né, o produto ele é muito transparente. O estúdio, ele vai te dar um ambiente quase ali 100%, para não dizer 100% controlado? Vai, né? Você tem ali as placas acústicas, você tem tudo isso. Agora, a perda que você tem, talvez, de fazer num lugar não foi totalmente tratado acusticamente, ou que de repente você não tenha 100% do domínio da iluminação, o que você vai perder é tão pouco perto do que você ganha. Exato. Por essa comunicação,
que a gente resolveu desenvolver isso, sabe? A gente fala, não, cara, vamos levar o estúdio e assim, a gente tem esse intuito de aperfeiçoar cada vez mais essas coisas, né? Então, por isso a gente estava até conversando lá sobre aqueles sound panels, né, também, né? Que o Marques Brownlee usa muito lá. E, cara, Exato. faz total sentido dependendo do ambiente. Mas vão ter ambientes, por exemplo, de escritório, que ali o próprio mobiliário ele já resolve muito bem, é carpetado, alguns escritórios já são preparados. Chega equipamento, mais alguma coisa que você coloca ali, já consegue conter um pouco mais de reverberação e vai ajudando, né? Já funciona, cara. É o que você falou, a naturalidade de você conseguir no próprio ambiente da pessoa. Em primeiro lugar, vai deixar... Você concorda comigo que se um diretor ele tá sentado na mesa do escritório dele todo santo dia e você vai lá gravar no escritório dele, é bem diferente dele ir num estúdio onde o próprio ambiente para muita gente já é assim, não é acolhedor, porque ele fica com medo, ele fala, aqui eu tenho uma responsabilidade maior e essas luzes em cima de mim. E ele, às vezes, no próprio lugar dele, onde ele já tem costume, você chegar com tudo lá, até o assunto já rola com uma naturalidade maior. Com certeza. Então, é o que eu falo. Independente de estar tudo na... Nós estamos falando e você tem equipamentos. Aliás, isso aqui que a gente está vendo, falando na parte de solução de áudio, é o que você já caminha com você indo para o cliente, né? Nós estamos falando de equipamentos de maior ponta aqui, que eu tenho o privilégio de poder estar usando aqui, é o que você está levando para o lugar. Então, você já setou isso aí num alto patamar. Nesse patamar aqui, isso aqui resolve qualquer problema, independente desses detalhes, que nós estamos falando de detalhe, né? Na parte do áudio, acho que nada. Você não grava hoje um áudio que não saia com uma qualidade, no mínimo, que atinge um padrão para estar entregando para uma pessoa, né? Com esse equipamento que nós estamos falando. Cara, assim, igual eu falei, né? Eu ainda acho que eu sou um neném aí no audiovisual, né? Eu acho que tem muita gente aí com muito mais estrada para falar, mas assim, o que eu escuto e já você que é um cara também super experiente, testa muita coisa, viu o produto, Maurício, outras pessoas, todo mundo fala que tá muito bom, cara. Não, você me impressionou com áudio de equipamento, transmissão sem fio, muito antes disso, que eu já lembro, eu já fiquei impressionado com equipamentos que você estava ainda no início do início e eu já tinha me impressionado, né? Então, quer dizer, quando você gosta da coisa, você atinge... A gente tenta espremer o máximo ali, né, da tecnologia, mas, cara, você vê, né, já achava bom, já era satisfatório, mas ali, por exemplo, tinha um probleminha por conta do Bluetooth, né, também de interferência de alguns lugares. Exato. A gente grava ali muito próximo da torre. Aí, pô, cara, botar uma mesa maior, cabear, os cabos longos, atravessando a sala. Mas vamos fazer, que vai entregar melhor. E aí, depois você bota um do lado do outro, você fala, cara, esse já era bom, mas esse aqui tá... A entrega é excelente, né? Excelente. Com isso aqui eu não tenho problema nenhum. Acredito que você também não deve ter problema nenhum, né? Não, nenhum, cara. Nem com isso, nem com... Pô, iluminação também, né? Todo lado dos parceiros aí também seus, né? Da Amaran, pô, as luzes são maravilhosas, cara. São canhões, assim, que não decepcionam em nenhum lugar, né? Inclusive, a gente escolheu eles por conta de um review seu. É mesmo? Você tá com o 200D? 200X, 200X, então, bicolor. Aí eu uso ele com 90% das vezes com 2 modificadores de 1,20. 1,20 é bastante coisa, porque ó, isso aqui é 1,50 e aquele ali é 88. 1,20 já dá uma suavidade. Fica bem soft. Quer dizer, é realmente tudo de qualidade para gerar o conteúdo, né? Cara, assim, a gente... E, na verdade, eu acho que essa busca ela tem que ser permanente, né? Não só na parte técnica, a parte de equipamento, naturalmente ela vai evoluindo aos pouquinhos, conforme você vai galgando um espaço, né? Vai conseguindo fazer um investimento, mas acho que ela nunca pode parar. Você tem que estar sempre buscando conhecimento, buscando testar coisas, testar com alguém, aprender com outro, ver alguma coisa diferente. Pô, cara, como é que você faz? Porque a partir do momento que você achar que, pô, não, já sei... Aí ali você já está se limitando muito, né? Então, a gente está procurando buscar, né, nos lugares que a gente sabe que as pessoas fazem as coisas com cuidado, com carinho. A gente está buscando sempre aperfeiçoar, sempre trazer novidades. Estão chegando outros equipamentos aí também para a gente adicionar no setup, para a gente testar. Cara, e assim, eu acho que quem quiser ter esse conforto... Porque, na verdade, isso é um conforto. É muito possível a pessoa produzir um podcast com qualidade se ela tem conteúdo. Ela liga o celular lá dela, grava e publica. Lembrando que o conteúdo sempre vai ser o essencial, né? Tá tudo Mas bem. a gente sempre busca um padrão que já existe de entrega, que se você conseguir atingir aquilo ou acima daquilo, sempre vai ser bem-vindo. E muitas empresas ou marcas não vão querer atrelar o seu conteúdo que
provavelmente vai ser bom, com uma baixa qualidade ou com algo que não é um padrão de mercado, né? Se não, todo mundo fazia as coisas com celular, que todo mundo sabe que resolve, mas no final não é bem assim, né? Aliás, o celular ele pode ajudar muita gente no audiovisual, e tem gente que vive de conteúdo com celular, inclusive, né? Mas assim, para podcast, não vou dizer que não dá, mas eu não imagino um podcast realmente sendo gravado com celulares, assim, porque a não ser que seja algo muito curtinho. Estamos falando de horas e de gravação, então não vejo essa... não, tô dizendo assim, isso, eu né? acho que o que você falou, né? O conteúdo, ele sempre vai ser o mais importante, né? Então, assim, o cara focar no conteúdo dele, se é o que ele pode fazer, tá bacana. Mas sempre tem alguém que quer dar um passo a mais, ou já tá num patamar que o cara fala assim, cara, a minha hora não vale eu perder tempo com isso. Eu preciso focar nas minhas coisas. Então, pô, se o cara, igual, sei lá, ele vende igual o Aramis, roupa no varejo. O cara não tem que se tornar um especialista em audiovisual. Ele tem que ter alguém que resolva isso para ele. Ele tem que aumentar as vendas, ele tem que... Sem dúvida, a terceirização, eu acho que é o caminho para assim, o seu cliente, que é o que você já tem atendido, eu não tem um sequer que eu me vejo o cara se virando sozinho. Não existe, né? Então, assim, eu, por exemplo, inclusive estou elaborando o curso agora para gerar como se filmar para YouTube do zero ao pro, tal. Tô gerando... isso aí é para quem realmente vai abraçar uma ideia de que vai ter que imergir ali, ó, mergulhar no negócio para aprender e realmente virar alguém do audiovisual. Essa pessoa, ela vai mergulhar e aprender tudo aquilo lá. Como falar que todo mundo tem tempo para isso? Não é para todo mundo. Se essa pessoa se disponibilizou, então você imagina alguém de uma empresa, ou uma equipe de uma empresa que vai conversar sobre alguma coisa, um diretor, alguma coisa, não é para ele isso, não adianta. E, no entanto, aquele podcast ele precisa existir, não é verdade? Então, assim, eu mesmo, que estou dentro do audiovisual, eu tive que sair da minha zona de conforto para gerar um ambiente de podcast aqui, onde eu grave 2 conteúdos por mês, e eu tive que aprender muitas coisas além do que eu sabia para fazer com que esse conteúdo levasse adiante. E eu sou um cara que, para mim, veio as facilidades, né? Eu já sou desse meio. Mas imagine alguém que não sabe nada disso, ele pode, não estamos desencorajando ninguém, mas imagina ele tendo que fazer tudo sozinho e aprender do zero, sendo que, na verdade, o que ele quer é um conteúdo ali por mês ou semanal, e ele vai desligar tudo e ele tem que voltar para a vida dele, que é a função dele real, né? Cara, eu acho que o maior ativo, sem dúvida, que a gente tem é o tempo, né? Então, assim, isso. Já é difícil o cara conciliar todas as atividades profissionais dele com família, com lazer, com tempo pra atividades lúdicas mesmo, para si, para descansar. O cara equilibrar isso já é difícil. Se ele for tentar fazer isso aqui, por exemplo, como você faz, cara, o cara vai errar um Kelvin, vai errar um foco, e aí você já pensou? Aqui, a gente que já está acostumado a fazer, e fizemos nós dois juntos aqui, a gente ficou aqui 1h30 aqui montando, vendo aqui a melhor posição das coisas e tal. O cara que vai fazer, não está habituado, ele vai levar pelo menos o dobro do tempo, ainda correndo o risco de errar. Aqui, pelo menos, a gente sabe que a hora que colocar lá no programa, tá tudo mais ou menos direitinho. Na pós a gente corrige uma coisinha ou outra, mas o ideal é que a captação sempre, né, ela seja muito mais próxima ali do que a gente quer como arquivo final. E o cara, muitas vezes, ele vai se frustrar com isso, que ele vai passar 1-2 horas falando, pô, tenho 2 horas de conteúdo. Aí ele vai olhar lá, tá uma imagem amarela, o som ficou errado por algum motivo. Aí o cara, pô, vou ter que montar tudo de novo. Uma câmera parou, a bateria de uma não aguentou, a outra deu algum problema. Cartão de memória acabou. E todas essas coisas que acontecem rotineiramente, mesmo com quem é mais experiente, cara, o cara ter que passar por isso, muitas vezes não vai valer a hora de trabalho dele. Vamos passar, assim, em termos de horas, para o pessoal entender o que seria. O que seria To Go Cast indo lá, por exemplo, numa empresa que ela pretende gravar 3 horas da tarde, vai começar o podcast. 3 horas da tarde, eles vão sentar na mesa e começar. Que horas que a sua equipe tem que chegar lá, deixar preparado para ele, e depois, quando eles acabarem, quanto tempo precisa demorar para você realmente
tirar tudo de lá e sair para ir ainda para a parte de edição, né? Porque não vai sair 100% pronto de lá. Legal. Explica essa parte aí. Legal, você fala Levando isso em consideração que vai começar 3 horas da tarde. Legal. Então eu vou dizer assim, para a gente ter 1 hora de bate-papo documentado, isso vai tomar mais ou menos umas 12 horas de força de trabalho da empresa. Olha só. Legal, hein? Entre 10 e 12 horas. É. Por quê? Porque a gente não pode simplesmente chegar e aparecer no lugar e onde é que a gente vai montar? Então isso primeiro tem um planejamento, a gente vai entender qual o conteúdo que vai ser gerado ali, a gente vai entender se esse ambiente, como ele está, ele vai comunicar com o que a pessoa quer falar, se não, quais soluções a gente pode trazer para esse ambiente, né? E aí a gente vai fazer algumas reuniõezinhas breves, nada para tomar muito tempo não, mas para entender, né? Não pode chegar e ser surpreendido no ambiente, falar, não, é aqui. Então a gente vai fazer uma visita técnica antes no local. E esse local, no dia da gravação, é muito importante o quê? Que ele seja disponibilizado antes. Todo, obviamente, limpo, organizado. Essas coisas às vezes parecem básicas, mas às vezes não acontece. Tempo, Porque senão tudo isso vai tomar tempo ali na hora da gravação. Não que a gente se importe de fazer, mas assim, é tempo perdido. O local estando limpo, organizado, a gente vai chegar para fazer a nossa parte, que é montar o cenário, né? Então, é um monte de tripé pela sala, um monte de cabo pela sala, ligar a mesa de som, ligar os microfones, testar esse áudio, depois fazer o ajuste fino para a voz de cada pessoa, posicionar os microfones, as câmeras, ver os enquadramentos, testar todos os cartões, ver se o arquivo ficou legal. Eu já jogo isso no computador antes para ver como é que o arquivo final vai ficar, para ter certeza daquilo ali bonitinho. E aí sim que a gente vai começar. Então, se vai começar 3 horas da tarde, a pessoa está lá pronta para gravar, pelo menos ali um pouquinho antes de 1 hora, a gente já chegou para arrumar esse ambiente. Umas 2 horas antes. Aí a parte, vamos supor que ele falou das 3 horas até as 4, acabou efetivamente a gravação do podcast. Apertou o stop e acabou. Aí demora mais um tempinho para finalizar e sair de lá e começar, de repente, uma pós-produção e tudo mais. Isso. Pô, aí vou dar um exemplo, por exemplo, esse que a gente gravou no shopping. O shopping ele tem horários muito rígidos, né? E a gente chegou para começar a montar as coisas 6 horas da manhã. Então montamos tudo e assim, tive algumas surpresas lá na hora também, mas funcionou super bem, só que a gente estava terminando e aí outra vantagem em relação do estúdio, né, que você falou. Cara, o estúdio deu o seu horário ali, acabou, corta e você tem que ir embora. Se o papo tá legal e você tem possibilidades de ficar ali naquele ambiente, se vai ser 40 minutos, 1 hora, 1h30, 2 horas, vai embora, entendeu? A conversa tá fluindo, tá bacana, o bate-papo continua. Mas lá o shopping ia abrir, então a gente precisou encaminhar para o encerramento. Gravaram antes de abrir para o público, para a loja abrir. E aí deu o horário, a gente teve que fazer uma desmontagem lá expressa. Mas mesmo assim, cara, assim, o tempo tranquilo para fazer assim, sem correria, é 1 horinha para desmontar e deixar tudo assim. Por quê? A gente preza muito pelo seguinte, cara, a gente encontrou um ambiente todo organizado, né? Especialmente empresa, tem todo um cuidadinho, né? Das coisas estarem ali direitinho, a gente vai chegar e ir embora como se a gente não tivesse pisado ali. Então a ideia é que a pessoa realmente não tenha... Sem deixar vestígios. Nenhuma preocupação, ela chega só para gravar. Porque você viu aqui, a gente chegou mesmo com o ar-condicionado ligado e tudo. Cara, é um trabalho aqui de montar, leva coisa, leva isso, leva aquilo. Se o cara for o cara que produz tudo isso e ainda for gravar o conteúdo, na hora que ele for gravar, ele tá exausto, cara. Entendi. Não tem jeito, né? Você vê, agora nós estamos confortáveis e gostosos, mas a gente tava com calor ali na parte de trocar, de arrumar tudo. O negócio Pô, aí você imagina um executivo assim, todo braçal, arrumado. Né? É braçal, não tem jeito. Mexer com câmera, mexer com equipamento, mexer com luz, fio, vai pra lá, vai pra cá, é braçal. O trabalho do audiovisual, que a gente tava até conversando antes sobre essa parte, toda essa vida lifestyle que muita gente tem, do audiovisual e tal. Nunca se esqueça que enquanto ele tá lá, às vezes sentadão, mostrando ali o carro e não sei o que, e a viagem, ele tá com a câmera, ele tá com o tripé, ele tá com uma mala pesada de equipamento, ele tá fazendo tudo aquilo e ele tá trabalhando. Ele repetiu o take umas 20 vezes. Ele tá trabalhando, então assim, não pode se iludir muito. Eu sempre falo, o audiovisual a gente tem que gostar do que a gente faz, né? Se você não estivesse gostando de fazer isso, se cada vez para você fosse maçante fazer isso, você não estaria dando continuidade. Aliás, não estaria com, né,
né, nessa altura do campeonato, resolvendo empreender nesse ramo. Você nem iria para isso. Com certeza, né? não. Então a gente fala que dá trabalho, mas a gente gosta de fazer, né? Cara, a gente gosta. E assim, não é nem... E outra coisa, tem uma peculiaridade do nosso trabalho, né? A gente não falou exatamente disso, mas é um trabalho artesanal, cara. Quando você vem aqui e faz um trabalho, você está falando aqui de um microfone, está falando de uma mesa, montou a luz aqui com a sua identidade, é um trabalho do Thiago Rodrigues. É por isso que é muito difícil de copiar as pessoas e ser copiado. É por isso que eu nunca tive medo de, às vezes, você vai ensinar isso aí mesmo, sei o que, fala, não é assim as coisas. Até você tem que ensinar tal, mas eu já tenho a minha identidade e ela não é cópia de ninguém, então, assim, eu sou muito tranquilo com relação a isso. É uma coisa que você pode ensinar porque é o que você falou. Depois que você ensina a parte teórica, essa parte artística aí é de cada um. Se ela não tiver, ela não vai. Posso ensinar todas as regras. Se ela não enquadrar direito, se ela não entendeu todo o macete e como ela e aonde chegar, assim, se ela nem ela saber aonde chegar, vai ficar um trabalho embolado, uma coisa que ela não entende nada, não vai passar a comunicação do jeito certo, né? Não, e acho que nada, cara, nada tem segredo. Não tem por que você esconder o jogo. Se a pessoa tiver disposição, quiser aprender e tal, ela vai fazer independente de você ajudar ou não. E se você puder ajudar, que bom que você ajudou, né? Então, muitas vezes até a gente recebe, né, contato e tal, a pessoa, não, porque eu queria fazer isso. Cara, eu falo, não, acho que nem é por aí, não. Tenta fazer isso assim, assim, assim. Porque se eu vejo que o negócio não vai encaixar legal, aí é melhor nem fazer, sabe? Porque se não é exatamente aquilo que a pessoa está buscando, ela está querendo forçar um conteúdo ali, a gente já sabe que não vai ficar legal. E aí é uma coisa que prejudica até o trabalho. É muito legal quando é uma conversa bacana, que ela aparece ali, os caras falam, caramba, bicho, sentei aqui no sofá, maratonei os vídeos do Thiago. Pô, sentei aqui para assistir o podcast, 2 horas de podcast, fiquei assistindo, nem vi o tempo passar. Ou às vezes, né, o que é outra parte do material também, né, que são os cortes. Os cortes, eles são muito importantes, porque... legal você ter falado nisso. O corte, você... O que faz... Existe um pacote, ele é único, como é que funciona? Quando você entrega... Porque pressupõe que se essa pessoa, ela recebeu um podcast para postar nas redes sociais dela, ou na própria página da empresa, enfim, fazer todo o institucional lá, ela pressupõe que ela também não faz ideia de como fazer cortes, que às vezes é muito importante para chamar e tal. Você vai entregar os cortes também, isso aí faz parte de um pacote? Perfeito. Então, assim, o que a gente pensou? A gente pensou numa forma bacana e justa de atender a todos os tipos de necessidades. Então, qual que é a necessidade básica? A necessidade básica é gerar um conteúdo sem ser aquela coisa muito engessada ali olhando para a câmera. Então, a gente levou para o formato de podcast, que não necessariamente é aquele podcast na mesa. Então, pode ser estilo esse que a gente está fazendo, igual que a gente fez no Fute-Mesa. Ao ar livre. Ao ar livre, enfim, a gente vai levar a solução. A partir desse conteúdo, a gente já percebeu aí que, bem conduzido, a gente consegue, em um único episódio, extrair conteúdo para o mês inteiro. Então, isso já supre uma outra dor da pessoa, que, ai meu Deus, o que eu vou postar hoje? A pessoa não precisa de um conteúdo e não tem. Ou, se bem estruturado também, ela já sabe quais são as maiores perguntas que ela recebe em torno daquele negócio dela, e você prepara um roteirinho, nada muito complexo não, mas porque a naturalidade ela é muito importante, eu acho, nesse formato. Mas assim, para você não se perder mesmo na conversa, para aquilo ser uma coisa que ficou presente ali. Então, se você se lembra, tem esse cuidado, né, de ter um mínimo ali de um briefing, de você entender o que você precisa extrair da conversa, cara, essas perguntas que você recebe com frequência, fala, poxa, tem nas minhas redes sociais, tem no Instagram. Então, muitas vezes o seu cliente ele já vai chegar para comprar o seu produto ou o seu serviço, ele já interagiu com o conteúdo seu. E aquela dúvida, ele já quebrou aquela objeção porque você já respondeu. E você respondeu de uma forma tão bacana, que você estava falando ali naturalmente sobre o seu negócio, que você tirou a dúvida do cara. De uma forma de entretenimento ainda. De uma forma de entretenimento. Isso exatamente. É bacana. Tem aquele lance também, que eu estava conversando com você, perguntando algumas coisas, que é aquilo de... Você pode aproveitar a estrutura montada e às vezes gravar mais episódios seguidos de uma vez e aí entra num pacote que provavelmente sai até um desconto, porque se a gente monta tudo isso aqui
e vai gravar um episódio de 1 hora. Dependendo, troca a pessoa ou com a mesma pessoa, vai lá e troca e grava mais um outro episódio. Aproveitou toda a estrutura para estar gravando episódios a mais, para dependendo, durar mais e ele fazer com menos frequência de gravação e ter a frequência de postagem porque gravou no mesmo dia. Isso tudo existe também? Já fez essa... Esse aí só com o cupom Thiago Rodrigues. Cupom de desconto. Não, sacanagem, mas assim, o que acontece? Dessas horas que se compõem o processo produtivo, uma parte delas naturalmente é deslocamento, montagem. Então, assim, o que a gente está levando conforto para o cara? Você gosta do exemplo aí de um diretor, um executivo. O cara não tem que sair da empresa dele. Então, ele está deixando de pegar carro, pegar trânsito, estacionamento, tudo isso. E a gente está levando o equipamento até lá. Então, esse risco e esse tempo, ele é todo nosso. Então, ele não quer aquela bagunça naquela sala dele também. Então, a gente vai montar, vai desmontar. E isso toma muito tempo. Então, quando você vai gravar, por exemplo, 1 hora de podcast, às vezes a maior parte do tempo vai ser montando e desmontando. Às vezes não. Se for 1 hora, a gente já sabe que vai ser mais tempo montando e desmontando do que essa 1 hora. Agora o cara fala assim, não, cara, eu tenho pouco tempo, e isso é bem comum até, né? Eu não consigo me organizar para estar ali todo mês e tal. Vamos fazer, né, o que o pessoal chama de gaveta, né, que é você guardar um conteúdo. Vamos, então, cara, é o seguinte, eu vou livrar aqui 2 tardes minhas aqui, segunda e terça-feira, você vem aqui, monta isso daqui, a gente resolve 4, 5 episódios. Perfeitamente possível. E claro, nesse formato aí a gente consegue também dar uma melhorada no preço, porque são menos horas no processo produtivo, né? Então, é legal para a pessoa, que ela consegue se organizar, fazer um planejamento já futuro de conteúdo, e é legal para a gente também, porque está poupando aí uma etapa do processo produtivo que ela precisa ser levada em consideração, mas assim, ela não tá ali, não é o principal, né? O principal é você entregar o conteúdo, que aí também vai para essa etapa também de fazer um ajuste refinado de cor, fazer um ajuste refinado de áudio e fazer os cortes certos, né? Deixar esses cortes prontos. Então, esse seria o básico. Além disso, o cara, pô, não, eu não tenho ninguém aqui que faça essas postagens para mim, não tenho ninguém que faça capa, eu não, pô, tenho preguiça de pensar aqui na descrição do vídeo, eu não consigo fazer uma descrição legal. Tem gente que não é satisfeita com aquela legenda automática que já é gerada, que é uma legenda específica. Se quiser legendar, vocês legendam também. Se quiser personalizado, com uma animaçãozinha, destacando alguma cor, alguma coisa, a gente faz. E faz também a parte de motion, né? Então o cara às vezes quer colocar ali uma vinheta na entrada, quer colocar a logo dele e tal. Ou alguma coisa que ele já tem personalizada, eu já tenho, quero que você coloque isso aqui da empresa, manda para você, a gente cria um motionzinho para ter um movimento e tal e entrar. É isso aí. É tranquilo então. Tranquilo. Sabe o que eu ia perguntar? A parte de... Você tá lá em Brasília. Fica limitado na região, na redondeza, ou você, se precisar, vai para fora para fazer esse podcast? Cara, como a gente já foi, né? E, assim, eu acho que vai depender muito de fazer sentido para a região e muitas vezes vai fazer sentido para o cara que está disposto a fazer essa gaveta. Então, por exemplo, se uma empresa de qualquer outro estado entrar em contato com a gente e falar assim, cara, a gente quer fazer um intensivo aqui, gravar uma semana seguida. Naturalmente é muito mais viável gravar todo esse conteúdo de uma vez e ficar soltando ele aos poucos. De uma vez, digamos, 1, 2 dias, 3 dias, às vezes, fecha um pacote que ele grava diversos episódios lá. O importante mais é aquilo que você falou de não precisar montar e desmontar para aproveitar a montagem, aproveitar o tempo e otimizar tudo. Na verdade, nesse caso específico de ser outro estado, quanto mais ele gravar, mais ele vai otimizar, porque na verdade o custo do pacote ele vai ser o mesmo. O que vai mudar é passagem, hospedagem, essas despesas decorrentes da viagem. Então, por exemplo, como a gente carrega muito equipamento, tem o despacho desses equipamentos, né? O cuidado com esses equipamentos, seguro desses equipamentos. Então, se eu vou lá para gravar um vídeo, pode ser que pareça muito caro. Mas se eu for lá para gravar, de repente, 10, 18, 20 episódios de podcast, esse custo, ele diluído nos 20 episódios, ele fica praticamente o mesmo custo de fazer incomparável com o estúdio, por exemplo. Você já porque assim, eu tenho uma certa vivência em ir para estúdio, alguma coisa assim,
E eu percebo que, por mais que nesses estúdios, em muitos estúdios eu digo, existe a estrutura para ser gravado o podcast, os equipamentos, sinceramente, não são de primeiras. Já fui em vários estúdios, já participei de alguma coisa que não se compara com esse tipo de equipamento aqui, que inclusive é o equipamento que você tem de solução de áudio, que quer ou não no podcast, a gente precisa ter o áudio bem agradável para a pessoa. Então, assim, você teria que comparar ao mesmo tempo com uma solução de estúdio que ofereça esse tipo de qualidade. Eu não tenho dúvida que é muito mais caro, mas você chegou a pesquisar para ter uma ideia do quanto a solução sua pode compensar para uma pessoa que só tinha na mente o estúdio? Cara, eu já recebi, na verdade, um feedback de um cliente, né? Que ele falou para nós assim, falou, Já tinha cara, feito? eu fiz orçamento aqui em 3 estúdios e queria mandar aqui para você me dizer. Eu vou falar, cara, esse aqui, ó, tá usando 4 microfones de primeira, que usava o SM7B, né? A gente não tem como saber O restante não deixou discriminado. procedência do microfone, porque tá muito comum esse microfone também no AliExpress, né? Isso, que é um falseta lá, E tem muita gente comprando. Muita gente verdade, mesmo. verdade. Isso não tem como saber. Mas só assim, cai no conto lá, porque ele tem o mesmo formatinho, mas lá dentro deve ter um... mas assim, partindo do pressuposto que é bacana mesmo, falei, cara, são microfones excelentes e tal. Mas aí você vai ver as outras coisas, por exemplo, lá no caso era um cenário assim, muito coloridão, assim, e esse cliente era uma pegada bem mais sóbria, assim, institucional. Mais Falei, séria. cara, você pode gravar lá, mas assim, eu acho que não tem nada a ver. Ele, não, bicho, eu não gostei não, só tô te mostrando aqui. Olhei valores, achei muito, assim, muito compatível com o que a gente entrega. E outros caras entregam em 1080, né? Você já capta em 4K? Eu já capto em 4K, que ele já é, na verdade, um oversample de 6K, né? O sensor maior. Então, Não, assim, eu vejo muita gente, é isso que eu queria dizer aqui, só para te cortando aqui, mas aqui é tudo gravado assim, é lógico, eu não vou gravar em RAW aqui, porque senão não tem cabimento depois da parte de edição num arquivo tão enorme e único assim. Mas independente, as câmeras são de primeiras, eu gravo tudo numa qualidade assim excelente, tudo do melhor, lentes dos melhores, e faz diferença. E gravar em 4K, depois você vai postar em rede social, por exemplo, como estúdio, faz total diferença. Então eu escuto muito ainda de, é podcast? Não, aqui não precisa. E vem muito dessas empresas que tem como padrão ainda o 1080 para podcast. E assim, faz total diferença. Se tá gravando, se você não tá transmitindo ao vivo, assim, eu acho na minha opinião, é inaceitável não gravar em 4K. Eu acho inaceitável porque hoje em dia o 4K tá aí. Se é gravado, a gente tem que ter a estrutura para lidar com esse arquivo, né? O que você falou, tem que ter um computador bom, tem que ter toda a estrutura para poder funcionar, mas se a gente está entregando um serviço que foi pago, a gente tem que... E olha, conversando entre nós, o que tem de empresa que não vai ter esse capricho, são muitas, né? Não, cara, porque é isso, né? São objeções também que as pessoas têm, né? Então, por exemplo, fazer um 4K ali de um slow motion, um vídeo curtinho, jogar num Reels de 1 minuto, beleza, você lida com um arquivo desse. Agora um bate-papo de 1h30, o pessoal não quer falar, não, é muito tempo para renderizar, para exportar. Realmente, cara, você tem que ter uma máquina melhor, você disponibiliza mais tempo seu para isso, né? Vai ali, vai renderizar, vai exportar, vai fazer os cortes certinho. Depois você vai subir isso e aí a internet, por mais que você tenha uma internet boa, a internet cai, tem um monte de coisinhas que vai acontecendo que se a pessoa ela ainda não passou pela experiência, às vezes, de fazer, dar errado, ver que dá trabalho, ela não dá tanto valor. Ela fala assim, não, contratei o cara, ele tem a obrigação de entregar. Realmente, eu acho que tem a obrigação de entregar. Mas para isso tem que ser cobrado um valor compatível, porque é o seu tempo ali, né? E o seu tempo é você que sabe o valor da sua hora. Exato. Aqui, só para deixar claro para todo mundo, 3 câmeras aqui para eu passar do jeito que eu faço para o computador, para passar o arquivo. Isso que eu tenho em leitores rápidos e tudo mais. Para passar, vai pelo menos uns 40 minutinhos aí para eu ter, assim, câmera A, câmera B, câmera C, ou 1, 2, 3, tudo no seu lugar. Vamos passar o áudio daqui, passa para lá, deixa tudo bonitinho. Aí depois para ligar o multicam. E depois para fazer
como eu não faço ao vivo, esses cortes, eles vão ser cortados ali da maneira que eu quero depois, eu preciso assistir de novo o episódio na íntegra. É isso. Pra assistir. Então, se o episódio for de 2 horas, você vai ter que fazer na íntegra assistindo um episódio de 2 horas. Por mais que às vezes você pode aumentar a velocidade para um 2x ali, alguma coisa assim, você tá assistindo novamente tudo pra renderizar, né? Pra deixar tudo prontinho. E assim, essas coisinhas que não aparecem, cara, é legal de ser dito, sabe? Porque esse é um material útil para todo mundo que tá no audiovisual. Porque às vezes fala assim, mas às vezes, cara, eu nunca tive esse negócio assim, mas eu escuto muito. O cara fala, mas eu não sou valorizado. Mas eu não, o cliente não entende. Cara, mas será que ele tem que entender? Você explicou? Você fez ele minimamente ele entender o que é o processo produtivo? Você me perguntou aqui, objetivamente eu te falei, cara, 1 hora de conteúdo vai me tomar 12 horas. É isso, cara. Se você não tem nem essa noção, o cliente não tem essa obrigação, ele quer o produto, senão fazia ele mesmo, sabe? E tá igual a gente falou, tanto é que bem. nós estamos conversando aqui para esse público do audiovisual que muitas vezes já está assistindo e já entende ou quer ingressar, ou quer ver nesse meio uma forma também de levar a vida. E aqui ele está entendendo talvez não, está entendendo, acho que te esclareceu muita coisa de como que é viver num âmbito de podcast, principalmente se você for fazer algo que você está levando a solução para o cliente. Cara, e assim, o corte às vezes o cliente não gostou, não sei o que, aí volta o corte, aí de novo você renderiza, você exporta. Cara, tudo isso toma tempo. E às vezes, por a gente gostar, né, e eu acho que é aí que tá um dos problemas. Por a gente gostar, a gente fala, mas nem deu tanto trabalho. Ou não, eu vou ali mais 10 minutinhos, mais meia hora eu faço. Cara, é trabalho. Então, se você leva a sério isso como um trabalho, você tem que contabilizar horas de trabalho. Então, voltou. Cara, por isso que o briefing bem feito, ele já poupa muito tempo. Né? Você entendeu ali o que precisa, o conteúdo vai sair. Você entendeu o que o cara quer comunicar, a capa, tudo, vai sair. Agora, sim, tem essas coisinhas que a pessoa não entende por isso. Pela complexidade de um projeto, por exemplo, você imagina legendar manualmente. 1 hora de conversa. Legal, mas vamos lá, né? Não é segredo para ninguém que tem inteligência artificial que faz. Faz, mas não fica perfeito. Não, faz, mas você tem que ler 1 hora de conteúdo, volta a assistir novamente 1 hora de conteúdo para ver se está tudo certo. Isso. Senão você pausa, arruma aquela frase que ele copiou errado, volta de novo, requer mais tempo. Isso, é um trabalho artesanal. Então, assim, vai ter pessoas que a legenda automática vai funcionar, porque 80%, 90% aí tá correto ali as palavras e o importante é comunicar. E vai ter o cara que não, eu quero perfeitinho. Cara, o perfeitinho é isso. 1 hora você vai voltar ali, talvez vai ficar 3 horas em cima daquilo ali para fazer, entendeu? Com a ajuda da inteligência artificial, né? Então, ainda assim, senão teria que ficar escrevendo ali. Uma pessoa da mais profissional possível não consegue em tempo real fazer tudo aquilo, né? Não faz não, cara, não faz. É doído, essa parte que não é vista, ela é doída mesmo. Mas pra gente finalizar, assim, você consegue resolver essa parte de campo, que eu digo de você sair, você com mais um ajudante ali para a parte dos equipamentos, das bags e tudo mais, montagem, você com mais um normalmente consegue resolver um podcast para 2 ou para 4 com 4 microfones. Perfeito, dá para fazer. Agora, isso, né, gente? Na verdade, o número de pessoas ali, eu acho que não é tão relevante, né? O importante é estar pronto para que o cliente ele tenha a comodidade de ir lá, colocou o conteúdo dele e voltou para o foco dele de produção, despreocupado. Então, se vai ser necessário 1, 2, 3, 4 pessoas, vai ser o que precisar. O importante o espaço estar disponibilizado antes para que possa ser feito todos os testes, não ter... A gente, claro, pode errar, né? Estamos sujeitos a erro, mas a gente minimizar todas as possibilidades de erro, 2 horinhas antes ali, na verdade, o nosso trabalho já começou, né? Em campo. Na verdade, ele começa bem antes, já desde do primeiro papo ali, de entender o negócio, rascunhar ideias, pensar, né? Porque a gente não chega aqui e começa a conversar e torcendo para dar tudo bem. A gente vai fazer todo um planejamento, a gente vai ver o que é o mercado, como que o cara está posicionado no mercado, quais são os conteúdos dele, vai ver as redes sociais dele, vai ver o que o cara está precisando. Às vezes ele está precisando até de outra coisa e a gente vai propor uma outra solução também. Então, assim, tem um trabalho por trás que não é visto, que não é só assim, ele fala, mas isso tudo só por causa de 1 horinha de podcast? Não é só 1 horinha.
né? Como o próprio Maurício gosta de dizer, não é só um videozinho, não é um videozinho. Não, é trabalho de audiovisual. Trabalho. E hoje eu vou ter um ajudante aqui para desmontar todo o equipamento comigo. Vai ficar comigo. Tinha que ter a tirou o dia para ficar Thiago. comigo o dia inteiro aqui pra gente resolver as coisas, né? Isso aí, hoje a gente vai fazer todo tipo de teste. Não, gosta de teste, gosta de aprender, nós vamos aprender junto aqui, porque nós vamos fazer teste entre câmeras, lentes, mexer umas coisas aqui para inclusive entender se tem progressos ou não em troca de câmera e tudo mais, não é isso? Show de bola, é isso mesmo. E vamos que vamos. Pessoal, aí, ó, passamos de uma hora fácil aqui, ó. Passamos de uma hora fácil aqui de conversa com o Wellington aqui. Vou deixar o link na descrição aí para quem quiser conhecer mais o trabalho dele, Instagram e tudo mais, né? E, cara, valeu demais por ter participado. Eu tô feliz, eu gosto desse bate-papo, eu gosto desse quadro de podcast aqui, porque eu sempre ganho ou fortaleço amizades aqui, sabe? A gente bate um papo, a gente cresce junto, conversa, depois a gente toma um café junto, que nós vamos fazer também. E é isso aí, cara. Brigadão demais por ter participado aí, por ter vindo aí e aceitado esse convite. Cara, feliz demais, Thiago. Eu que agradeço. Eu olhando para trás aqui hoje, pô, eu vendo ali, aprendendo com os vídeos do Thiago e depois que a gente entrou lá, né, no Close Friends, cara, de uma forma muito natural. Eu acho que isso é que é o mais legal, né? A gente começou a ver várias afinidades, até nessas primeiras lives, assim, muitas vezes a gente ficava até altas horas ali conversando, sabe? Percebendo muita coisa, não só no audiovisual, mas do pessoal, assim, né? Que é parecido e tal. E aí é um alto astral que você entra num grupo que tá todo mundo aprendendo e mexendo com isso, você se sente mais motivado a fazer aquilo. Exatamente. Não sei se você sente isso, né? Mas quando o próprio Close Friends é importante para mim, porque você tá ajudando pessoas ali que tá acompanhando o seu trabalho, ou muitas vezes admira o seu trabalho, e isso te dá mais força para falar, deixa eu fazer algo mais aqui que eu tenho certeza que o pessoal lá vai gostar. Então vira uma comunidade que todo mundo cresce junto. E você, né, percebe... E você começa a ter percepções de mercado também. Interessante. Porque lá não tá só o cara que lida direto com o audiovisual. Exato. Lá tem o lançador, tem o criador. Tem sempre alguém especializado em alguma coisa, que é bom em alguma coisa. Quando a gente vê, a gente tá evoluindo em muito mais coisas do que a gente imaginava, que era só a qualidade final de uma imagem ali, que às vezes a pessoa entra pensando só naquilo, né? Por isso tá sendo incrível pra mim. E tá uma vibe boa, assim, né? Eu vejo, porra, a disponibilidade, assim, de ajudar da galera. Pô, os caras mesmo lá me deram os toques em umas coisas lá que eu achei pertinente. E também as coisas que eu não acho pertinente, eu falo lá. A gente fala lá. E todo mundo, cara, fica discorda. Às vezes pistola, desculpa. Tem umas pistoladas lá. A gente mesmo já discutiu ali. Eu não concordo com o que você tá falando, o que você tá falando é isso, ó. Já vou... Às vezes, para de enrolação. A gente às vezes dá uma cutucada no outro que é toda importante. Semana a gente dá uma discutida, mas é sempre no maior respeito, né, cara? Numa admiração que eu acho que é recíproco e que a gente consegue sempre, porra, realmente aquilo lá que você falou... Às vezes você tava ali numa ideia muito fixa, né? Mas depois você fala, não, pô, pode ter razão. Vamos ver como é que é isso na prática. E quando eu cheguei aqui com o carro, você falou, você é doido, você leva isso tudo. Eu falei, levo. Ele não, realmente, meu irmão, é complicado. Exatamente. E tal. Mas a gente vai tentando descomplicar. Muito obrigado aí por abrir esse espaço, Thiago. Espero que possa enriquecer de alguma forma, né, cara? A gente é pequenininho, a gente... talvez não tenha muito para somar para muita gente, mas com certeza tem. Se não tivesse, não teria chamado aqui. Pode ter certeza que tem, muita gente vai gostar. Valeu, Thiago, obrigado. Valeu demais. Pessoal, brigadão por tudo aí, por ter quem ficou assistindo até o final. É isso aí, esse podcast aqui não vai parar, vai continuar o ano inteiro. E vamos que vamos, brigadão mais uma vez. E é isso aí. Até mais.